Traduza isto e eu lhe darei 10 milhões de dólares. A risada que se seguiu era de Dominic Russo, um homem cujo nome era sussurrado com reverência e pavor nos cantos mais sombrios da cidade. Ele jogou um diário de couro amassado e envelhecido sobre a toalha de mesa branca, impecável. Seus melhores linguistas já haviam falhado, suando sob seu olhar letal. Era uma piada retórica, uma provocação cruel e arrogante lançada à sala aterrorizada. Mas a garçonete tímida, de olhos baixos, segurando uma jarra de água prateada, não se encolheu. Ela se inclinou, com a voz pouco acima de um sussurro, e leu a escrita impossível. A sala ficou em silêncio absoluto. Para sobreviver em uma cidade que prosperava com a destruição dos fracos, Amelia Reed havia dominado a arte de ser totalmente invisível. Aos 24 anos, ela era um fantasma. Usava um uniforme preto engomado e um avental branco impecável. E navegava pelos andares opulentos e mal iluminados do Sterling. Localizado no coração do distrito de elite de Manhattan, o Sterling não era apenas um restaurante. Era um santuário para os intocáveis. Prefeitos jantavam aqui. Titãs de Wall Street aniquilavam seus rivais corporativos saboreando pratos de carne wagyu. E mais discretamente, os homens que controlavam o submundo da cidade assinavam sentenças de morte com copos de cristal de uísque importado. Amélia preferia ficar nos bastidores. Ela mantinha seu cabelo loiro preso em um coque severo e discreto. Ela não usava maquiagem, falava apenas quando lhe dirigiam a palavra, e aperfeiçoou um olhar que estava sempre voltado para o chão ou para as bordas dos copos que enchia. Sua timidez não era apenas um traço de personalidade. Era um mecanismo de defesa finamente ajustado. Mas por trás daqueles olhos castanhos e quietos, havia uma mente que nunca parava de analisar. Amélia herdou um dom devastadoramente raro de seu falecido pai. Um professor de criptografia errático, mas brilhante. Ele a arrastou pela Europa Oriental e pelo Mediterrâneo durante sua infância. Ela possuía uma memória eidética para a linguística. Ela não apenas aprendia idiomas. Ela absorvia sua sintaxe, suas gírias, seus dialetos regionais profundamente ocultos. Ela falava 8 idiomas fluentemente e conseguia ler uma dúzia a mais, incluindo cifras mortas que confundiam os softwares modernos. Era uma habilidade inútil para uma garçonete tentando pagar uma montanha de dívidas médicas herdadas. Mas ela mantinha o conhecimento trancado em sua mente. Um santuário secreto para onde se retirava quando o mundo real se tornava barulhento demais. Naquela noite, o mundo real era ensurdecedor. O ar na sala de jantar privativa Safira estava denso com uma tensão antinatural e sufocante. A equipe de garçons tirou a sorte na cozinha para ver quem atenderia à mesa. E Amélia, notoriamente sem sorte, pegou o palito mais curto. Sentado à cabeceira da pesada mesa de mogno, estava Dominic Russo. Ele era o recém-empossado chefe do sindicato russo. Um homem que assumiu o controle do império de sua família com uma eficiência implacável que abalou o submundo do crime. Dominic era assustadoramente composto. Tinha ombros largos, estava impecavelmente vestido com um terno de cor carvão feito sob medida e possuía um queixo afiado e aristocrático. Ele parecia mais um gestor de fundos de cobertura implacável do que um chefe da máfia. Mas eram seus olhos, negros como a noite, frios e predatórios, que o denunciavam. Ao seu lado estavam seus dois braços direitos, Silas e Gabriel. Capangas corpulentos cujos paletós feitos sob medida mal escondiam as armas em seus coldres. Do outro lado de Dominic, sentava-se uma facção de empresários do leste europeu, liderada por um homem chamado Constantine. Constantine era um notório traficante de armas. Ele operava através de uma rede de empresas de fachada, oficialmente registradas sob a firma de logística privada Valerius. Uma entidade real, fortemente vigiada, conhecida pelas agências governamentais, mas totalmente intocável. A reunião deveria ser uma fusão. A finalização de rotas de abastecimento pela costa leste. Amélia estava no canto da sala, suas costas pressionadas contra o papel de parede forrado de seda. Segurava uma bandeja de prata com uma nova garrafa de água. Ela regulava sua respiração, tentando se encolher enquanto as vozes graves e retumbantes dos homens ecoavam ao seu redor. Nós concordamos com uma fatia de 20% para o Constantine. A voz de Dominic cortou a sala. Não era alta, mas comandava a autoridade absoluta. Eu não renegocio depois que a tinta seca.
Constantine sorriu, uma expressão escorregadia e oleosa que não alcançou seus olhos. O cenário muda, senhor Russo. As autoridades locais aumentaram as patrulhas na fronteira. Nosso risco é maior. Portanto, nosso preço deve refletir o clima atual. Amélia observava as mudanças sutis na linguagem corporal. Gabriel mudou seu peso. Silas deixou a mão repousar casualmente na coxa, a centímetros de seu paletó. Dominic simplesmente encarou Constantine, batendo um pesado anel de ouro contra a mesa de mogno. Toque, toque, toque. Eu não me importo com os seus riscos, disse Dominic finalmente, seu tom baixando uma oitava. Eu me importo com a linha de abastecimento. É por isso, respondeu Constantine suavemente, enfiando a mão no bolso do peito, que eu trouxe o novo manifesto. As rotas completas, o livro razão atualizado e os termos revisados. Escritos, é claro, no antigo código do livro razão. Ele deslizou um pequeno diário de couro, muito gasto, pela mesa. Ele parou a centímetros das mãos de Dominic. Amélia sentiu um estranho arrepio na nuca. Ela reconheceu a aparência do livro. Não era apenas velho, parecia deliberadamente obscurecido. Dominic não o tocou. Ele gesticulou para um homem pequeno e nervoso sentado na extremidade da mesa. Arthur, leia. Arthur, o principal linguista e tradutor jurídico contratado da família Russo, se apressou para a frente. Ele suava profusamente, enxugando a testa com um guardanapo de linho. Ele ajustou os óculos, abrindo cuidadosamente as frágeis páginas do diário. Amélia avançou silenciosamente, cumprindo seu dever. Ela se moveu para a mesa, destampando a garrafa de água para encher o copo de Constantine. Manteve os olhos desviados, mas naturalmente deixou sua visão periférica varrer as páginas abertas do diário. Sua respiração falhou por um instante. O texto era caótico. Para um olho não treinado, parecia rabiscos aleatórios. Mas a mente de Amélia começou imediatamente a categorizar as formas. Não era cirílico padrão. Era uma mistura deturpada de um dialeto corso-arcaico com taquigrafia da era dos gulags soviéticos. Uma cifra hiperregional específica, usada apenas por oficiais de alta patente da inteligência durante a Guerra Fria. Seu pai uma vez passou um ano tentando decifrar uma carta escrita em um código semelhante. Ela terminou de servir a água, recuando para as sombras da sala. Seu coração batia em um ritmo frenético contra suas costelas. O silêncio na sala Safira se estendeu até parecer um peso físico pressionando o peito de todos. Todos os olhos estavam em Arthur. O tradutor agora tremia visivelmente. Ele virou uma página, depois a desvirou, seu rosto perdendo a cor. E então, perguntou Dominic, sua voz um ronronar baixo e perigoso. Quais são os termos revisados, Arthur? Senhor Russo, eu... Arthur gaguejou, tirando uma lupa do bolso e semicerrando os olhos para a página. Isso não é russo padrão, não é checheno, não é albanês. Parece ser uma cifra criptografada misturada com algum tipo de dialeto localizado. Há símbolos aqui que não pertencem a nenhum alfabeto moderno. Constantine recostou-se na cadeira, um olhar presunçoso cruzando seu rosto. É uma apólice de seguro, Dominic. Apenas meu círculo íntimo pode ler o antigo livro Razão. Você pode levar o diário para seus melhores analistas. Levará semanas para eles decodificarem. Até lá, a remessa estará segura e você concordará com meus termos. 25% não negociável. O maxilar de Dominic se contraiu. O desrespeito era palpável. Em seu mundo, a falta de transparência era uma declaração de guerra. Ele se levantou lentamente, imponente sobre a mesa. Caminhou até Arthur, que se encolheu na cadeira, aterrorizado. Dominic pegou o diário, olhando para os rabiscos irregulares e tintados. Semanas, Dominic murmurou, virando-se para olhar para Constantine. Você acha que eu tenho semanas para brincar com você? Não é um jogo, respondeu Constantine, embora sua voz vacilasse um pouco sob o olhar intenso de Dominic. São negócios. Dominic jogou o diário de volta no centro da mesa com um baque alto que fez Amélia se encolher em seu canto. Ele se virou para Arthur, seus olhos ardendo com uma fúria contida. Você é supostamente o melhor linguista da costa leste, Arthur. Eu lhe pago $250 mil por ano para garantir que eu nunca fique cego em uma sala. Leia a droga do livro. Eu não consigo. Arthur guinchou, o pânico tomando conta dele. É um amontoado de rabiscos. É uma língua morta envolta em um código numérico. Sem uma chave é impossível. É um amontoado de rabiscos, senhor.
Dominic soltou uma risada áspera, como um latido. Não era um som de diversão. Era o som de um predador percebendo que estava sendo enjaulado. Ele andou de um lado para o outro da mesa, passando as mãos pelos cabelos escuros. A pura audácia de Constantine lhe entregar um contrato ilegível em sua própria cidade era um insulto que exigia sangue. Ele parou, colocando as mãos espalmadas na mesa, inclinando-se para perto de Constantine. Você me traz um amontoado de rabiscos, disse Dominic, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Você me traz uma caixa de quebra-cabeças e espera que eu pague um prêmio por isso. Ele se levantou, abrindo os braços, dirigindo-se a toda a sala em uma explosão de arrogância teatral e sombria. Existe alguém nesta cidade amaldiçoada que não seja totalmente inútil? Dominic gritou, sua voz ecoando nas paredes de seda. Ele apontou para o livro de couro. Eu juro por Deus, traduza isto e eu lhe darei 10 milhões de dólares agora mesmo. 10 milhões de dólares para a primeira pessoa que conseguir ler este lixo absoluto. Ele riu de novo. Um som cruel e zombeteiro dirigido a Arthur, que estava praticamente chorando em seu guardanapo, e a Constantine, que de repente parecia nervoso. No canto da sala, Amélia congelou. 10 milhões de dólares. O número ecoou em sua mente. 10 milhões de dólares era a liberdade. Era o fim da dívida esmagadora deixada pelos tratamentos de câncer de seu pai. Era o fim de se esconder dos cobradores de dívidas. O fim de viver em um estúdio infestado de ratos no Queens. O fim de ser invisível. Ela olhou para o livro aberto sobre a mesa. De seu ângulo, ela podia ver o parágrafo superior da página da direita. Não era um manifesto de rota de abastecimento. Seus olhos escanearam os símbolos rudes. Seu cérebro traduziu sem esforço as palavras de raiz corsa, cruzando-as com a taquigrafia dos gulags. Raiz, bloco, porto, execução. Não era um contrato, de forma alguma. O coração de Amélia martelava tão forte que ela se sentiu fisicamente doente. Ela estava quebrando a regra principal do Sterling. Nunca se envolva, nunca fale, nunca exista. Mas o conhecimento queimava em sua garganta. Se Dominic Russo levasse aquele livro para casa e deixasse seus analistas passarem semanas decodificando-o, ele estaria morto antes do fim de semana. Ela não tomou uma decisão consciente de se mover. Seu corpo simplesmente agiu por um impulso aterrorizante e desesperado. Amélia saiu das sombras. Seus sapatos de sola de borracha macia não fizeram barulho no tapete grosso. Mas, ao entrar na luz fraca do candelabro, ela de repente se tornou o ponto focal da sala. Ela caminhou lentamente em direção à mesa. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela apertava a jarra de água prateada contra o peito como um escudo. Gabriel, o subchefe de Dominic, instantaneamente se pôs à sua frente, com a mão mergulhando no paletó. Opa, querida, de volta para a cozinha. Você não pertence a este lugar. Amélia parou. Ela olhou por cima do enorme capanga, diretamente para os olhos escuros e tempestuosos de Dominic Russo. Ele a olhava como se ela fosse uma alucinação. Um inseto insignificante que havia entrado em seu campo de batalha. Com licença, sussurrou Amélia. Sua voz era incrivelmente suave, rouca pelo desuso. Mas no silêncio mortal da sala, foi ouvida perfeitamente. Dominic estreitou os olhos. O que você quer? Ele rosnou, sua paciência totalmente evaporada. Amélia engoliu em seco. Ela apontou um dedo trêmulo para o diário de couro na mesa. Eu consigo ler, disse ela. Por 3 segundos agonizantes, a sala safira existiu em um vácuo. Constantine piscou, sua expressão presunçosa congelando em uma máscara de total confusão. Arthur, o linguista muito bem pago, olhou para Amélia com uma mistura de indignação e incredulidade. Então Dominic Russo soltou uma risada baixa e perigosa. Isso é uma piada. Porque se for, querida, eu prometo a você, você não vai querer brincar. Não é uma piada, disse Amelia com a voz trêmula. Mas seu olhar permaneceu fixo em Dominic. A pura intensidade do olhar do chefe da máfia era suficiente para fazer uma pessoa mais fraca desmoronar. Mas Amélia se forçou a manter sua posição. 10 milhões de dólares. Liberdade. Você disse 10 milhões de dólares. Eu posso traduzir. Tire-a daqui. Constantine latiu de repente, seu rosto ficando vermelho. Isso é um insulto, uma garçonete. Você deixa a criadagem interromper nossos negócios. Dominic levantou uma única mão, silenciando Constantine instantaneamente. Ele não tirou os olhos de Amélia. Ele a estudou.
Os sapatos baratos e sensatos, o tecido gasto de seu uniforme preto, o terror absoluto que irradiava de sua pequena estrutura. No entanto, apesar do medo, ela não estava recuando. Deixe-a passar, Gabriel, Dominic ordenou suavemente. Gabriel hesitou, lançando um olhar desconfiado para Amélia antes de se afastar. Amélia caminhou até a mesa. Ela podia sentir o calor que irradiava dos homens, o cheiro de colônia cara, tabaco e suor frio. Ela pousou a jarra de água em um carrinho lateral. Suas mãos tremiam violentamente agora. Ela estendeu a mão e puxou suavemente o diário de couro gasto em sua direção. Constantine levantou-se abruptamente. Dominic, isso é uma farsa. Não vou permitir que meus documentos proprietários sejam manuseados por uma camponesa. Sente-se, Constantine, disse Dominic, sua voz baixando para um sussurro letal. Antes que eu mande o Silas pregar seus joelhos no chão. Constantine afundou lentamente de volta em sua cadeira, seus olhos dardejando nervosamente entre Amelia e a porta. Amélia se inclinou sobre o livro. De perto, a tinta estava desbotada, escrita com uma caligrafia apressada e agressiva. Ela respirou fundo, fechando os olhos por uma fração de segundo para acessar a arquitetura linguística em sua mente. A estrutura gramatical corsa, as substituições fonéticas cirílicas. Ela abriu os olhos e começou a ler em voz alta. Começa com uma saudação padrão, fortemente localizada, disse Amélia. Sua voz se tornando um pouco mais confiante à medida que o conforto familiar da tradução tomava conta. A Irmandade do Porto Antigo. O lobo mordeu a isca. Arthur zombou alto. Ela está inventando. Não é isso que esse símbolo significa. Fique quieto, Dominic rosnou, inclinando-se para mais perto de Amélia. Continue lendo cada palavra. Amélia traçou o dedo ao longo da segunda linha. Os números aqui não são pesos de carga, ela explicou, apontando para uma sequência de dígitos. São coordenadas e horários, diz o alvo principal. Ela fez uma pausa olhando para Dominic. Há um símbolo específico usado aqui. Representa o chefe de uma família rival. Significa você, senhor Russo. O rosto de Dominic tornou-se totalmente impassível. Uma máscara de pedra. Continue. Ele diz, o alvo principal aceitará o livro razão revisado enquanto aguarda tradução. O ataque ocorrerá no Pier 44 amanhã à meia-noite. As armas pesadas estão guardadas nos contêineres de transporte da Valerius Logistics. Uma vez que o alvo seja eliminado, o território passa para nosso controle. Não deixe testemunhas. O silêncio que se seguiu foi totalmente diferente dos anteriores. Não era o silêncio da tensão. Era o silêncio de um cemitério. Amélia empurrou lentamente o livro de volta para o centro da mesa e deu um passo para trás. De repente, hiperconsciente do incrível perigo em que acabara de se meter. Constantine estava pálido como um fantasma. O suor escorria por seu rosto. Ela está mentindo. Ela é uma informante. Você armou isso, Dominic, ele gaguejou, sua mão se movendo lentamente em direção ao bolso do casaco. Dominic não olhou para Constantine. Ele não gritou. Ele nem mesmo piscou. Ele simplesmente enfiou a mão no paletó, sacou suavemente uma pistola com silenciador e, sem virar a cabeça, disparou um único tiro. O som foi abafado, como um livro pesado caindo em um tapete. Constantine caiu para trás em sua cadeira. Um pequeno buraco escuro perfeitamente centrado em sua testa. Os dois homens que acompanhavam Constantine pularam gritando, mas Gabriel e Silas já estavam se movendo. Em menos de 3 segundos, uma briga brutal e violentamente eficiente terminou com ambos os homens de Constantine presos ao chão, desarmados e sangrando de fortes golpes na cabeça. Amélia gritou, tapando a boca com as mãos. Recuou até bater na parede, seu peito subindo e descendo em pânico puro e absoluto. Ela nunca tinha visto um corpo morto. Ela nunca tinha visto um homem ser assassinado casualmente durante o jantar. Arthur, o linguista, desmaiou completamente, escorregando da cadeira e caindo debaixo da mesa. Dominic calmamente colocou sua arma de volta no coldre. Ele ajustou os punhos, seus olhos finalmente se voltando para Amélia. Ela estava pressionada contra o papel de parede de seda, tremendo violentamente. Lágrimas de puro terror brotavam em seus olhos. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, passando por cima do corpo inconsciente de um dos homens de Constantine. Ele parou a centímetros de Amélia.
Estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de menta em seu hálito e a pólvora pairando no ar. Ele olhou para ela, seus olhos escuros a analisando com uma intensidade aterrorizante. Ele estendeu a mão e Amélia fechou os olhos com força, esperando um golpe. Em vez disso, ela sentiu sua mão grande e quente segurar suavemente seu queixo, inclinando seu rosto para encontrar seu olhar. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, sua voz totalmente desprovida da raiva violenta que acabara de consumir a sala. "Amélia!" ela engasgou, uma lágrima escorrendo por seus cílios e descendo por sua bochecha. Amélia Reed, Dominic repetiu, saboreando o nome. Ele afastou uma mecha de cabelo loiro de seu rosto, seu polegar demorando-se em sua bochecha. "Você acabou de salvar minha vida, Amélia Reed." Eu... eu só traduzi, ela sussurrou, sua voz falhando. "Posso ir agora? Por favor, eu não direi nada. Eu... eu juro." Dominic soltou uma risada suave e sombria. Ele tirou a mão do rosto dela e olhou para a carnificina na sala. "Ir, querida, você acabou de ler uma cifra de sindicato de nível 5 como se fosse um livro infantil. Você acabou de me ver executar um ativo de alto escalão do cartel Petrov." E ele fez uma pausa, um sorriso perigoso brincando em seus lábios. "Eu lhe devo 10 milhões de dólares." Ele se virou para ela, sua expressão resoluta e intransigente. "Você não vai a lugar nenhum", disse Dominic Russo suavemente. "Você trabalha para mim agora." Antes que Amélia pudesse protestar, antes que pudesse sequer processar a realidade de sua nova existência, Silas agarrou seu braço com um aperto de ferro. "Hora de ir, senhorita Reed." Silas resmungou enquanto a arrastavam para fora da sala de jantar privativa. Passaram pela equipe aterrorizada e paralisada do Sterling e saíram para a noite fria de Chicago em direção a uma frota de SUVs pretos que esperava. Amélia percebeu a verdade devastadora. Ela não era mais invisível. Ela havia saído das sombras e, ao fazer isso, vendeu sua alma ao diabo. E o diabo sempre paga suas dívidas. A transição do tapete manchado de sangue do Sterling para a cabine estéril e pressurizada de um jato particular Gulfstream aconteceu em um piscar de olhos de eficiência aterrorizante. Amélia não disse uma palavra. Ela ficou sentada, congelada, no assento de couro macio, com os braços em volta dos joelhos. Olhava fixamente pela janela para o céu escuro como breu. Silas e Gabriel sentaram-se perto da frente, falando em tons baixos e urgentes, suas armas agora totalmente visíveis. Dominic Russo sentou-se diretamente à sua frente. Ele havia tirado o paletó, arregaçando as mangas de sua camisa branca impecável. Isso revelou antebraços musculosos e uma tatuagem grande e intrincada de uma ave de rapina cobrindo seu pulso esquerdo. Ele bebia um copo de um líquido âmbar, seus olhos escuros nunca deixando o rosto dela. Ele a estava estudando, dissecando suas reações. "Beba isto", Dominic ordenou suavemente, inclinando-se para colocar um copo de água na pequena mesa entre eles. "Você está entrando em choque." Amélia não se moveu. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro frágil e oco. "Para onde você está me levando?" "Para longe de Manhattan", Dominic respondeu suavemente, tomando um gole lento de sua bebida. Constantine não era apenas um traficante de armas desonesto. Ele era um tenente de alto escalão do sindicato Petrov. Amanhã de manhã, todos os assassinos russos, de Brighton Beach a Moscou, saberão que uma garçonete de uniforme preto descarrilou um golpe multimilionário e causou a morte do chefe deles. Se eu a tivesse deixado naquele restaurante, você estaria morta antes do café da manhã. A respiração de Amélia falhou. A realidade de suas palavras a atingiu como água gelada. "Eu não sei de nada. Eu só li o livro. Você prometeu. Você disse que me devia." "Eu disse que lhe devia 10 milhões de dólares, senhorita Reed. Eu não disse que você estava livre para ir." Dominic pegou um laptop prateado e elegante ao lado de seu assento. Ele o abriu, digitou rapidamente por alguns segundos e virou a tela para ela. Amélia piscou, seus olhos cheios de lágrimas lutando para focar na tela iluminada. Era um portal bancário, uma conta offshore nas Ilhas Cayman. O nome da conta era um anagrama do nome de solteira de sua mãe, um detalhe que ninguém deveria saber. O saldo mostrava 10 milhões de dólares. "A dívida está paga", afirmou Dominic, sua voz desprovida de emoção. "O dinheiro é seu, completamente irrastreável, totalmente seguro.
É o suficiente para quitar os 500 mil que você deve à ala de oncologia do Mount Sinai pelos tratamentos de seu falecido pai. É o suficiente para comprar uma ilha. Mas ele fez uma pausa, fechando o laptop com um estalo seco que a fez pular. Você não pode gastá-lo de dentro de um caixão. Amélia olhou para o laptop fechado, sua mente em curto-circuito. O dinheiro com que ela fantasiara, a liberdade que ela desejava desesperadamente, estava bem na sua frente. Mas parecia cinzas. Ela trocou uma dívida intransponível por outra. Como você sabe sobre as contas do meu pai? Ela sussurrou, uma nova camada de pavor se instalando em seu estômago. Dominic recostou-se, seu olhar tornando-se analítico. Eu sei de tudo, Amélia. Sei que seu pai era o professor David Reed, um criptógrafo brilhante, mas desonrado, que perdeu o cargo por causa de um vício em jogos de azar. Sei que você passou sua infância sendo arrastada pelo submundo da Europa Oriental, enquanto ele se escondia de agiotas. Sei que você fala 8 idiomas, lê cifras mortas e tem escondido sua genialidade por trás de um avental de garçonete, porque tem pavor de chamar atenção para si mesma. Ele se inclinou para a frente, o espaço entre eles, de repente, parecendo perigosamente pequeno. Você pensou que era invisível, mas um brilho como o seu nunca é verdadeiramente invisível. Ele apenas espera o momento certo para se acender. O que você quer de mim? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu tenho um império para proteger e no momento estou cego, disse Dominic. O chefe da máfia implacável ressurgindo. Os Petrovs estão fazendo uma grande jogada pelo meu território. Eles estão usando esse código arcaico do livro Razão para contornar minha vigilância digital. Arthur era um idiota superpago. Você, no entanto, leu aquela cifra com a mesma facilidade com que se lê um menu. Eu não vou trabalhar para um assassino. Amélia cuspiu, encontrando uma faísca súbita e desesperada de desafio. Os olhos de Dominic escureceram, uma tempestade perigosa se formando em suas íris. Eu não pedi seu currículo, Amélia, e não estou lhe oferecendo uma escolha. Acabei de lhe entregar 10 milhões de dólares. Em troca, você pertence ao sindicato russo até que a ameaça Petrov seja erradicada. Você é minha tradutora, minha cifra, minha arma. Horas depois, o jato pousou em uma pista de pouso particular, aninhada nas montanhas cobertas de neve do noroeste do Pacífico. Amélia foi escoltada para a parte de trás de um SUV fortemente blindado e levada para uma fortaleza de alta tecnologia construída na encosta de um penhasco. Era uma obra-prima da arquitetura moderna, vidro, aço e concreto, cercada por cercas eletrificadas e patrulhas armadas. Ela foi levada a uma suíte enorme com vista para o Vale Escuro. O quarto era de um luxo estonteante, com lençóis de seda, uma lareira acesa e uma estante de mogno. Mas quando Silas fechou a pesada porta de carvalho atrás dela, o clique inconfundível e pesado de uma tranca ecoou no silêncio. Amélia correu para a porta, sacudindo a maçaneta de latão maciço. Estava trancada por fora. Ela caminhou até as janelas do chão ao teto. O vidro era grosso, sem dúvida à prova de balas, e a queda abaixo era um penhasco íngreme. Ela era uma multimilionária e era uma prisioneira em uma gaiola de ouro. Por 3 dias, Amélia não viu ninguém além de uma governanta silenciosa que trazia suas refeições. O isolamento era enlouquecedor, projetado para quebrar sua determinação. Ela andava de um lado para o outro em sua suíte, traçando os padrões nos tapetes persas, sua mente correndo com 1 milhão de planos frenéticos de fuga, nenhum dos quais era viável. Na quarta manhã, a pesada tranca se abriu. Silas estava na porta, sua estrutura maciça bloqueando a saída. O chefe quer você na sala de guerra agora. Amélia não discutiu. Ela havia trocado seu uniforme de garçonete por um suéter de cachemira cinza macio e jeans escuros que haviam sido deixados em seu armário. Roupas que serviam perfeitamente. Outro lembrete perturbador de quão de perto Dominica havia estudado. Silas a conduziu por um labirinto de corredores elegantes e minimalistas, descendo 2 níveis abaixo do solo até um centro de comando de última geração. A sala zumbia com o som de servidores. Bancos de monitores cobriam as paredes, exibindo feeds de satélite, cotações financeiras e vigilância ao vivo da propriedade. Dominic estava no centro da sala, inclinado sobre uma enorme mesa digital. Ele parecia exausto.
Círculos escuros sombreavam seus olhos, e sua mandíbula estava sombreada por uma barba por fazer, mas ele ainda irradiava uma autoridade magnética e aterrorizante. Ao lado dele estavam Gabriel e um homem magro de óculos, digitando freneticamente em um tablet, que Amélia mais tarde soube ser Wyatt, o engenheiro de tecnologia líder do sindicato. Dominic olhou para cima quando ela entrou, seu olhar percorrendo-a, observando o suéter de cachemira e seu rosto pálido e determinado. Sente-se, ele ordenou, gesticulando para uma cadeira de couro de encosto alto ao lado da mesa. Amélia avançou, seu coração batendo forte, e sentou-se. Dominic deslizou uma pasta de arquivo grossa em sua direção. Estava cheia de dezenas de páginas fotocopiadas, fotografias granuladas de notas manuscritas e correspondência física interceptada. Desde a morte de Constantine, os Petrovs se tornaram totalmente analógicos, explicou Dominic, sua voz rouca. Sem e-mails, sem mensagens de texto, sem servidores criptografados. Eles estão movendo milhões de dólares em armas e narcóticos e estão coordenando tudo através de mensageiros físicos usando aquele código localizado do livro Razão. Os algoritmos de Wyatt são inúteis contra isso. Wyatt fez uma careta, mas não discutiu. É uma cifra Frankenstein, ele murmurou. Nenhuma base linguística. Amélia, disse Dominic, inclinando-se sobre a cadeira dela, sua voz baixando para uma cadência baixa e persuasiva que enviou um arrepio involuntário por sua espinha. Eu preciso que você a decifre. Toda ela. Amélia olhou para a enorme bagunça de documentos. Ela podia ver as manchas de sangue em algumas das páginas. Ela sabia exatamente o que traduzir aquilo significava. Ela estaria facilitando diretamente o crime organizado. Ela estaria ajudando um monstro a desmantelar outros monstros. E se eu me recusar? Ela perguntou baixinho, sem olhar para cima. Então os Petrovs eliminam minhas linhas de abastecimento do sul. Centenas de meus homens morrem, e eventualmente eles invadem este complexo e nos matam, afirmou Dominic sem rodeios. Sua superioridade moral é um luxo que você não pode se permitir agora, Amélia. Estamos em uma guerra. Leia as páginas. Amélia fechou os olhos. Ela pensou em seu pai, em como ele costumava tratar as cifras como quebra-cabeças belos e intrincados. Ele nunca usou seu dom para a violência. Mas ela estava presa. A sobrevivência era a única métrica que importava agora. Ela abriu os olhos, puxou um bloco de notas em branco em sua direção e pegou uma caneta. Pelas próximas 6 horas, a sala de guerra caiu em um silêncio tenso e concentrado. Amélia trabalhou com uma eficiência mecânica aterrorizante. Sua mente mergulhou em um estado de hiperfoco. Ela organizou as páginas não por data, mas pelas variações sutis na caligrafia. Este lote aqui, ela disse, sua voz firme, apontando para uma pilha de cartas. Isso não é da família principal Petrov. A sintaxe é desajeitada. É uma subfacção em Miami. Eles estão reclamando de um carregamento atrasado de armas fantasmas. Eles dizem, ela traçou uma linha de símbolos rudes. Eles dizem que os cães do norte estão farejando perto demais do porto. Dominic olhou para Gabriel. Os federais estão de olho no porto de Miami. Feche-o. Desvie tudo por Charleston. Gabriel assentiu bruscamente e se afastou para fazer a ligação. Amélia passou para o próximo documento. Hora após hora, ela mapeou todo o pesadelo logístico do sindicato Petrov. Ela se tornou um oráculo, decodificando planos de assassinato, subornos pagos a funcionários da cidade e locais de esconderijos. Dominic a observava, totalmente cativado. Ele esperava uma civil aterrorizada. Em vez disso, estava assistindo a um prodígio desmantelar um império com uma caneta esferográfica. Ele se pegou olhando para a curva delicada de seu pescoço, o intenso franzir de sua testa, a maneira como ela mordia o lábio inferior quando uma frase se mostrava difícil. Era uma distração perigosa. Por volta da meia-noite, Wyatt e Gabriel haviam saído da sala para executar as novas ordens. Apenas Silas permaneceu, de pé silenciosamente perto da porta. Amélia estava olhando para uma carta específica, fortemente criptografada. Havia sido encontrada no corpo de um dos homens de Constantine. Ela estava olhando para ela por 20 minutos, sua caneta pairando sobre o papel. A cor havia sumido completamente de seu rosto. Dominic notou a mudança imediatamente. Ele contornou a mesa, parando perto, atrás dela. O que foi? Ele perguntou, sua voz afiada.
Você encontrou um obstáculo? Não, Amélia sussurrou. Sua mão tremia tanto que ela deixou a caneta cair. Ela bateu ruidosamente contra a mesa de vidro. Não, não é um obstáculo. Leia para mim, Amélia. Ela se virou na cadeira, olhando para Dominic com olhos largos e aterrorizados. A dinâmica de poder na sala mudou de repente. Ela guardava um segredo que poderia destruir tudo o que ele havia construído. Esta carta, ela começou, sua voz mal audível. Está escrita na cifra Petrov, mas a estrutura da frase, as expressões idiomáticas usadas para descrever as remessas. Não é russo, não é corso. Dominic franziu a testa, sua paciência se esgotando. Então, o que é? É siciliano, disse Amélia, engolindo em seco. Especificamente um dialeto de Palermo. A cifra usa símbolos, mas quem quer que tenha escrito isso estava traduzindo seus pensamentos do siciliano nativo profundo para o código Petrov. Dominic ficou completamente imóvel. A família Russo era de Palermo. Seu pai insistia que o círculo íntimo falasse o dialeto antigo. Os Petrovs eram estritamente do leste europeu. Eles não conheceriam as nuances da gíria de Palermo. O que você está dizendo? Dominic perguntou, sua voz perigosamente baixa, o ar na sala esfriando 10 graus. Amélia olhou para o papel, depois de volta para o aterrorizante chefe da máfia. Estou dizendo que os Petrovs não estão sendo mais espertos que você por conta própria, Dominic. Esta carta é um cronograma de seus movimentos pessoais para o próximo mês. Alguém está fornecendo a eles suas coordenadas exatas. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Você tem um traidor, e com base neste dialeto, é alguém em seu círculo íntimo absoluto. Alguém nesta casa. O silêncio na sala de guerra subterrânea era sufocante, pesado com o súbito gosto metálico de traição. Dominic Russo não gritou. Ele não virou a mesa de vidro nem sacou sua arma. Em vez disso, uma quietude aterrorizante e absoluta tomou conta dele. Ele olhou para a carta traduzida na mão trêmula de Amelia, seu maxilar tão cerrado que um músculo se contraiu em sua bochecha. Palermo, Dominic repetiu, sua voz baixando para um sussurro glacial. Apenas 4 pessoas em todo o meu sindicato falam o antigo dialeto de Palermo com fluência suficiente para traduzir logística complexa para uma cifra morta. Eu, meu tio na prisão federal. Silas. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros se estreitando em fendas letais. E Gabriel? Amélia encolheu-se em sua cadeira de couro. Ela acabara de acender um fósforo em uma sala cheia de gasolina. É uma impressão digital linguística, ela explicou, sua voz ganhando uma cadência desesperada e rápida enquanto tentava justificar sua conclusão aterrorizante. Todo mundo tem um idioleto, uma maneira única de construir frases. Este escritor usa uma frase arcaica específica para a entrega. Eles não usam o consecutivo italiano padrão. Eles usam um termo de gíria localizado que se traduz aproximadamente como a alimentação. O olhar de Dominic saltou do papel para Amélia, sua mente processando rapidamente o pesadelo tático. Gabriel era seu subchefe. Ele conhecia os códigos de segurança do complexo do noroeste do Pacífico. Ele conhecia os números de roteamento das principais contas offshore da família Russo no Credit Suisse. Mais importante, Gabriel estava atualmente no andar de cima coordenando a resposta tática contra os Petrovs, com base na própria informação que Amélia acabara de decodificar. Ele está ajustando nossas defesas para nos levar direto a um massacre, disse Dominic, percebendo a armadilha. Antes que Amélia pudesse responder, a pesada porta de aço da sala de guerra se abriu com um silvo. Silas entrou, sua estrutura maciça tensa, sua mão repousando instintivamente em sua arma no coldre. Chefe, Gabriel acabou de ordenar que os guardas do perímetro se desloquem para a Cordilheira Norte. Ele diz que Wyatt detectou movimento térmico. Wyatt não está nos monitores térmicos. Ele está rastreando as transferências de Miami, respondeu Dominic, sua voz estranhamente calma. Ele alcançou debaixo da mesa de vidro e puxou uma elegante pistola tática Heckler e Koch USP com um silenciador de um suporte magnético oculto. Ele engatilhou a arma com um estalo agudo e aterrorizante. Silas, ordenou Dominic, sem olhar para cima enquanto verificava o carregador. Gabriel nos vendeu para os Petrovs. Ele é o traidor. Silas congelou. Por uma fração de segundo, um choque genuíno se registrou no rosto fortemente marcado do capanga. Então o choque se transformou em uma fúria fria e profissional. Ele não pediu provas. A palavra de Dominic era lei absoluta.
Silas sacou sua arma. Onde você o quer? Vivo, disse Dominic, seus olhos ardendo com uma promessa sombria e violenta. Eu quero saber quanto valia minha vida antes de acabar com a dele. Mas a armadilha já havia sido armada. As luzes na sala de guerra de repente piscaram e se apagaram, mergulhando o bunker subterrâneo na escuridão total. Um segundo depois, o brilho vermelho fosco dos geradores de emergência entrou em ação, banhando a sala em uma luz sangrenta e sinistra. Alarmes começaram a soar, um grito agudo e rítmico que fez os dentes de Amélia rangerem. Ele cortou a energia principal. Silas rosnou, movendo-se rapidamente para cobrir a porta. Ele sabe que nós sabemos. Amélia, para debaixo da mesa, ordenou Dominic, seu tom não deixando espaço para negociação. Ela não hesitou. Ela se arrastou para debaixo da pesada estrutura de aço e vidro, puxando os joelhos contra o peito, seu coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Ela tapou os ouvidos com as mãos, fechando os olhos com força. Passos ecoaram no corredor do lado de fora. Botas pesadas e deliberadas. Dominic. A voz de Gabriel soou, distorcida pelo corredor de concreto. Faltava sua deferência usual, substituída por uma confiança zombeteira e arrogante. Acabou. Os Petrovs acabaram de invadir o portão sul. Você está encurralado. Saia e eu serei rápido. Você me deve isso depois de 10 anos sendo sua sombra. Você vendeu sua alma por um desconto, Gabriel. Dominic gritou de volta, sua voz ecoando com autoridade absoluta, apesar do caos iluminado de vermelho. Ele sinalizou para Silas flanquear o lado esquerdo da pesada porta de aço. Constantine está morto. Os Petrov cortarão sua garganta assim que tomarem este complexo. Constantine era um intermediário. Gabriel riu asperamente. Os Petrovs me ofereceram a costa leste. Eu não sou mais uma sombra, Dom. Bang, bang, bang. 3 tiros ensurdecedores estilhaçaram o vidro da janela de observação da sala de guerra. Cacos choveram no chão. Amélia gritou, um som engolido pelo rugido ensurdecedor de Silas respondendo ao fogo. O barulho era apocalíptico no espaço fechado. Dominic se moveu com a velocidade aterrorizante de um predador alfa. Ele não atirou às cegas. Ele esperou por uma pausa na recarga de Gabriel, saiu da cobertura e atirou 2 vezes. Um baque surdo ecoou do corredor, seguido por um gemido úmido e gorgolejante. Limpo! Silas gritou, entrando no corredor, sua arma apontada para baixo. Amélia manteve os olhos bem fechados até sentir uma mão firme e quente segurar seu ombro. Ela se encolheu violentamente, mas o cheiro de colônia cara e pólvora lhe disse que era Dominic. Acabou! Ele disse suavemente, sua voz um contraste gritante com a violência que acabara de explodir. Amélia abriu lentamente os olhos e saiu de debaixo da mesa. Ela olhou para o corredor. Gabriel estava caído contra a parede de concreto, agarrando o peito, sua respiração saindo em arquejos irregulares e sangrentos. Dominic caminhou até seu ex-subchefe, olhando para ele com uma expressão de puro gelo. Ele não pediu desculpas. Ele não pediu uma confissão final. Você deveria ter aprendido russo, Gabriel. Dominic sussurrou. Você poderia ter sobrevivido à tradução. Dominic levantou sua arma e disparou um único tiro final. As consequências da traição de Gabriel foram uma aula magistral de eficiência implacável e aterrorizante. Não houve sirenes de polícia, nem luzes piscando, nem chamadas de pânico para o 911, ecoando pelos vales acidentados do noroeste do Pacífico. Em 3 horas, os leais a Dominic repeliram o desorganizado esquadrão de ataque Petrov no Portão Sul. Ao amanhecer, a vasta propriedade estava funcionalmente esterilizada. Amélia sentou-se enrolada em um pesado cobertor de lã na biblioteca fortificada no último andar. A sala cheirava a papel velho, couro e fraca e, irrevogavelmente, a cobre e alvejante. Através das janelas à prova de balas do chão ao teto, ela observava o sol pálido da manhã sangrar sobre os pinheiros cobertos de neve. Abaixo, no pátio, uma equipe de limpeza preta e sem identificação, operando com a precisão arrepiante de uma unidade de operações especiais da Guarda World, estava carregando os últimos sacos de corpos em uma van de transporte refrigerada. Gabriel estava em um deles. Amélia estremeceu, puxando o cobertor mais apertado em volta dos ombros. Na pesada mesa de mogno à sua frente estava seu telefone, exibindo um login seguro para um portal bancário offshore privado do UBS Group AG.
A tela brilhava com um inegável saldo que mudaria sua vida. 10 milhões de dólares. Apenas 48 horas atrás, seu maior medo eram as implacáveis chamadas de cobrança do Hospital Mount Sinai sobre as contas de oncologia de seu falecido pai ou a iminente inadimplência de seus empréstimos Navient. Ela era um fantasma no Sterling, servindo água com gás para predadores, esperando que eles não notassem seus punhos puídos. Agora ela estava sentada em uma fortaleza da máfia, uma multimilionária, tendo acabado de orquestrar a queda tática de um sindicato russo, traduzindo um dialeto morto. As pesadas portas de ferro forjado da biblioteca rangeram ao se abrir. Amélia não pulou. O medo paralisante, semelhante ao de um coelho, que definira toda a sua vida adulta, fora completamente queimado no crisol da sala de guerra subterrânea. Ela virou lentamente a cabeça. Dominic Russo entrou. A pura e avassaladora gravidade do homem parecia sugar o oxigênio da sala. Ele havia tomado banho e trocado para um terno preto fresco e sob medida. Mas a noite violenta deixara sua marca. Sombras escuras e arroxeadas estavam sob seus olhos, e seus nós dos dedos estavam rachados e vermelhos. No entanto, ele ainda se movia com a graça predatória de um homem que era dono do chão que pisava. Ele não falou imediatamente. Ele caminhou até uma garrafa de cristal em uma mesa lateral, servindo 2 dedos de Macallan 25. Ele engoliu metade de uma vez, o líquido âmbar queimando sua garganta, antes de finalmente voltar seu olhar escuro e impenetrável para ela. Wyatt acabou de limpar os servidores usando um protocolo fantasma, Palantir personalizado, disse Dominic. Sua voz era um ronco baixo e grave que enviou um arrepio involuntário por sua espinha. Ele confirmou as transferências bancárias. Gabriel recebeu 8 milhões de dólares através de uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Ele deixou o portão sul cego e forneceu todo o meu cronograma mensal aos Petrovs. Por 8 milhões de dólares, meu subchefe tentou massacrar minha família. Amélia olhou para seu telefone para os 10 milhões em sua própria conta. Você me ofereceu 10 milhões apenas para ler um livro. E você, Dominic respondeu, caminhando lentamente em direção à mesa. Provou ser o melhor investimento que fiz em toda a minha vida miserável. Ele pousou seu copo de cristal ao lado do telefone dela. Ele apoiou as mãos espalmadas na madeira de mogno, inclinando-se sobre ela. A proximidade era intoxicante. Amélia podia sentir o cheiro forte do uísque em seu hálito, misturado com o cedro caro de sua colônia e o leve cheiro metálico persistente de pólvora. Eu lhe disse no jato que você não poderia gastar esse dinheiro de dentro de um caixão, Amélia. Disse Dominic, seu tom mudando do distanciamento frio de um chefe da máfia para algo muito mais perigoso, muito mais íntimo. A ameaça Petrov está neutralizada. Eles estão se debatendo, sem líder. A guerra, por enquanto, está ganha. Você salvou minha vida no restaurante e salvou todo o meu império esta noite. Amélia sustentou seu olhar. Seus olhos castanhos, geralmente baixos em submissão, estavam ferozmente fixos nos dele, negros como breu. Gabriel está morto. O traidor se foi. Estou livre para ir, Dominic. O silêncio que se estendeu entre eles era pesado, denso de desejos não ditos e da carga elétrica crua da sobrevivência mútua. Dominic endireitou-se, sua estrutura imponente projetando uma longa sombra sobre a cadeira dela. Ele enfiou a mão no bolso do peito e tirou um elegante cartão-chave preto, jogando-o na mesa ao lado do telefone. Um Bombardier Challenger 350 da NetJets está abastecido na pista particular na montanha, disse Dominic suavemente, seus olhos nunca deixando os dela. Esse cartão-chave te leva para além do portão. Silas a levará pessoalmente. Os 10 milhões são seus, limpos, sem impostos e rastreáveis. Você pode pagar o Mount Sinai. Você pode comprar uma vila na Toscana ou uma cobertura em Manhattan. Eu fornecerei uma equipe de segurança secreta para garantir que os Petrovs nunca cheguem a 100 milhas de você. Você pode desaparecer em uma vida tranquila, segura e bonita. E eu juro pela minha vida, Amélia, eu nunca a procurarei. Amélia olhou para o cartão-chave preto. Era a porta de saída. Era o ápice de cada oração desesperada que ela sussurrara em seu minúsculo apartamento infestado de ratos no Queens. Liberdade. Ela estendeu a mão, as pontas dos dedos roçando o plástico frio do cartão. Dominic a observava, um músculo se contraindo em sua mandíbula.
Ele era um homem que pegava o que queria, um homem que comandava milhares. No entanto, ele estava totalmente paralisado pelo movimento delicado da mão dela. Mas nós dois sabemos que você não quer mais ser invisível, Dominic murmurou, sua voz baixando para um sussurro sedutor e letal. Quer, Amélia? Ela congelou. Eu a observei lá embaixo naquela sala de guerra. Ele continuou, contornando a mesa, invadindo seu espaço pessoal, até que suas coxas roçaram o braço da cadeira dela. Eu a observei mergulhar naquela cifra como se fosse uma segunda pele. Você não apenas sobreviveu esta noite. Você prosperou nela. Seu pai a arrastou pela sujeira do submundo e você passou a vida inteira tentando se livrar dela. Mas está no seu sangue. Você tem uma mente linda, aterrorizante e brilhante. Se você pegar aquele jato, passará o resto da sua vida sufocando em um mundo cheio de pessoas comuns, fingindo que não sabe como brincar de Deus. A respiração de Amélia falhou. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele estava derrubando as paredes de sua psique com uma precisão aterrorizante. Ele estava oferecendo a ela a única coisa que ela nunca teve permissão para ter: poder. O que você está me oferecendo, Dominic? Ela perguntou, sua voz perdendo o último traço de tremor, emergindo fria e afiada. Um trono? Dominic respondeu sem um segundo de hesitação. Ele se abaixou, sua mão grande e calejada segurando suavemente o queixo dela, inclinando seu rosto para cima, seu polegar roçando seu lábio inferior. Foi um toque ferozmente possessivo. Eu estou cercado por homens com armas, Amélia. Eu tenho capangas, eu tenho assassinos, eu tenho analistas de tecnologia, mas eu preciso de uma parceira, alguém que possa ver as armadilhas antes que sejam montadas. Você será minha chefe de inteligência. Você reescreverá todos os protocolos de criptografia do meu sindicato. Você ficará ao meu lado, não atrás de mim, e eu lhe prometo. Ele se inclinou, seus lábios pairando a meros centímetros dos dela. Ninguém neste mundo jamais ousará olhar além de você novamente. Amélia olhou para a mesa, para o cartão-chave, para o telefone com os 10 milhões, e finalmente para o diário de couro gasto que havia começado tudo. Era um símbolo de violência, sangue e crime. Mas também era a chave que havia destrancado sua gaiola. Se ela partisse, seria rica, mas estaria sempre olhando por cima do ombro. Se ficasse, estaria entrando no fogo, mas seria ela quem controlaria as chamas. Lentamente, deliberadamente, Amélia empurrou o cartão-chave preto da NetJets de volta pela mesa, para longe dela. Ela estendeu a mão e colocou-a sobre a que Dominic tinha em sua mandíbula. Sua pele estava quente contra os nós frios dos dedos dele. Se eu ficar, disse Amelia, um pequeno e perigoso sorriso curvando seus lábios. Vou precisar de um guarda-roupa novo. Eu me recuso a governar um sindicato com suéteres de cachemira que você comprou para suas ex-namoradas. E ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma luz escura e brilhante. Minha taxa para traduções acabou de subir. Nós dividiremos as linhas de abastecimento da costa leste 50-50. Dominic olhou para ela por uma fração de segundo, totalmente atordoado por sua audácia. Então, uma risada profunda e genuína explodiu de seu peito. Foi um som de triunfo puro e absoluto. Ele não apertou a mão dela. Em vez disso, ele se inclinou e capturou seus lábios em um beijo forte e faminto, com gosto de uísque e adrenalina. Amélia o beijou de volta, suas mãos se emaranhando em seu cabelo escuro, rendendo-se totalmente à atração caótica e violenta do homem que finalmente a vira. O contrato não foi assinado com tinta. Foi selado com sangue, ambição e o silêncio inquebrável do submundo. A garçonete invisível estava morta. A rainha havia chegado. A evolução de Amelia Reed de uma garçonete aterrorizada e invisível para o ativo de inteligência mais temido do submundo é um testemunho do fascínio intoxicante do poder. A piada de 10 milhões de dólares contada na Sala Safira catalisou uma cadeia de eventos que estilhaçou sua existência tranquila, forçando-a a transformar em arma o próprio intelecto que ela passou a vida escondendo. No final, Amélia percebeu que a verdadeira segurança não era encontrada em passar despercebida. Era encontrada em ser indispensável. Ao decifrar a linguagem violenta do mundo de Dominic Russo, ela não apenas conquistou sua liberdade. Ela reivindicou um império. Ela trocou uma vida de submissão mundana por um reinado de domínio calculado,
provando que a pessoa mais quieta na sala é muitas vezes a mais perigosa.